E agora? A reflexão da Palavra de Deus com a pastora Thalita Silva, a pastora da fé e do amor. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você que tem aí a sua Bíblia, você abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Conta de um milagre tão incrível, tão maravilhoso que Jesus fez em sua casa. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Oh, glória a Deus! Aqui nós vemos um exemplo de milagres, exemplos de milagres que Jesus faz na sua casa. Jesus tinha a sua casa na cidade de Cafarnaum, como ele tem aqui na cidade de Floriano, a casa dele, que é a casa de Deus. E na casa de Jesus, as pessoas disseram: ele está em casa. E havia aquela multidão que encheu a casa, que não tinha espaço para caber mais ninguém. Nem na porta, estava tudo cheio. E ali Jesus pregava a palavra, ensinava. E vieram alguns homens trazendo um paralítico, 4 homens trazendo um. E quando eles chegaram, que tentaram entrar, não conseguiram. Primeiro porque chegaram atrasados. E segundo, por causa da multidão que tinha chegado primeiro e ocupado todo o espaço. Então eles tiveram uma ideia: nós já chegamos até aqui, nós não vamos voltar do mesmo jeito para casa. Porque eles eram da fé. E foi exatamente isso que Jesus destacou: a fé deles. Então eles combinaram: se não dá para entrar por baixo, pela porta, nós vamos entrar pelo telhado.
E um começou a olhar para o outro e disse assim: nós vamos precisar botar muita força, mas eu posso contar contigo? Ele disse: bora, nós chegamos até aqui, nós não vamos recuar não. Pois tu pega aí desse lado e eu pego aqui e aqui, e tu, fulano, pega aqui desse outro lado e segura com força para nós não derrubar o nosso amigo aqui, porque a situação dele já tá difícil, já não anda, e se nós derrubar ele lá de cima do teto, aí é o fim. E assim aqueles 4 homens usaram toda a força que eles tinham para poder levar o amigo pertinho de Jesus. Porque entendo uma coisa: tem pessoas que só vão conseguir chegar perto de Jesus se tiver alguém que ajude elas a chegar, que vá buscar, que insista, que convide elas para vir. Tem pessoas que são assim. Não deve ser todas assim. Porque pessoas que são assim, elas dão mais trabalho para chegar perto de Jesus. Mas se elas se acompanhar com pessoas de fé, grandes coisas podem acontecer na vida de pessoas assim, que chega por último, se tiver do lado pessoas de fé. Quando eu li esse texto, Deus sempre fala ao meu coração algo interessante, que tem milagres na nossa vida, por mais fortes que sejamos, que só vai acontecer se tivermos do lado outras pessoas fortes e que têm fé. Como também tem milagre na nossa vida quando estamos fracos, que só vai acontecer se nós estivermos perto de pessoas fortes e que têm fé. Por isso deseje ser uma pessoa forte. Exercite sua força. Porque já pensou se esses 4 amigos fossem daqueles fraquinhos, que não consegue carregar uma sacola de supermercado? Eles não tinham chegado lá não, diante de Jesus. Porque tem milagres, querido, que vai exigir de nós esforço físico. Por isso é importante você cuidar da sua saúde. Por isso é importante você, pelo menos 1 hora por dia, você se exercitar. Não é uma questão de vaidade, não é. É uma questão de fé e entendimento da palavra de Deus. Porque tem lugares que é necessário a gente ir, que sem força você não chega lá não. Você não consegue escalar não. Você não consegue se levantar da cama não, se você estiver fraco. A não ser que outro te leve numa maca. Então, se você puder escolher entre 2 opções, entre ser fraco e ser forte, escolha ser forte. Porque as 2 coisas ao mesmo tempo nós não vamos conseguir ser. Ou a gente decide ser forte para ajudar algum fraco que a gente encontrar pelo nosso caminho, ou a gente vai ser fraco precisando sempre de alguém que nos carregue. E eu quero encorajar você a ser forte, acreditar que você pode. Amém, queridos? E tem
milagres que precisa dessa somatória de fé. É a fé da Maria com a do João, com a do Pedro e a do Tiago. É a fé de Jesus, mais Pedro, Tiago e João, e a mãe da menina e o pai da menina, e aí eles entraram tudo para um quarto e a Thalita levantou. Quando a filha de Jairo veio a óbito, que ele foi buscar Jesus. Jairo estava rodeado de pessoas negativas, que dizia: não incomoda o mestre, a menina já morreu, para de falar com Jesus para ele vir, não precisa mais, já o fim já aconteceu, o pior já aconteceu. E Jesus olhou para ele e disse: crê somente. E disse mais: vamos que nós vamos chegar lá. E quando Jesus chegou na casa, Jesus encontrou a casa cheia de gente chorando. Quando Jesus disse: por que vocês estão chorando? A menina não está morta não, está só dormindo. Aí todo mundo começou a sorrir. Olha só o choro velho falso. Aí Jesus mandou tudinho sair e entrou no quarto só ele, Pedro, Tiago, João, a mãe da menina e o pai. E lá Jesus pegou na mão da menina e a menina levantou. E ele entregou para a mãe e mandou a mãe dar de comer para a menina. E não contar aquele milagre para ninguém. Por quê? Porque tem milagres que, para acontecer, tem que ter uma medida de fé suficiente. Jesus tem a fé, mas a fé que há em Jesus, o poder que há em Jesus, é um poder de reação. O que é isso? Eu tomo uma atitude de ação e ele reage à minha atitude. Então, quanto mais pessoas de fé estiver em uma casa buscando a Jesus, buscando o que ele tem também, porque só um tolo vai dizer que quer só Jesus. Eu quero só Jesus. É melhor que sobra mais para mim, porque eu quero ele e tudo que ele tem, porque eu tenho direito a esse pacote todinho. Então queira o que Jesus tem. E sabe uma coisa que Jesus tem? Está bem aqui em Lucas, no capítulo 5, versículo 17, que é o mesmo texto de Jesus curando o paralítico, só que agora narrado por Lucas. Aí o que ele diz? Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O que é que Jesus tem? Poder do Senhor para curar os doentes. Ele tem. Você quer conhecer o poder de Jesus? O poder que ele tem para curar os doentes? Então, quando nós adoecemos, nós temos que ir até a casa de Jesus, chegar perto, para ele ver o quê? A nossa fé, para ele ver a nossa fé. E quando ele vê a fé, o milagre acontece. E o primeiro milagre que acontece quando Jesus vê a nossa fé é os nossos pecados serem perdoados. Porque um dos maiores obstáculos para que grandes milagres aconteçam na vida das pessoas é o pecado, que afasta elas de Deus, que rouba a fé, a confiança. Porque quando a gente está no pecado, fazendo o que é errado, o que a mente da pessoa está cheia? Está cheia de culpa, de condenação, de insegurança, incerteza. Ela diz assim: minha vida tá toda errada, eu não tenho nem coragem de pedir isso aqui para Deus, porque eu tenho certeza que ele não vai me dar, porque eu não tô merecendo. O primeiro
primeiro milagre que Jesus fez na vida daquele paralítico foi: filho, os seus pecados estão perdoados. Para que ele não tivesse nenhuma acusação, nenhuma culpa dominando os pensamentos dele. Só fé. Porque é através da fé que coisas impossíveis e extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Aí quando Jesus disse isso, os que estavam sentados ali, alguns mestres da lei, ficaram raciocinando no seu íntimo, remoendo, pensando e contrariados, porque eles não estavam concordando com o que Jesus estava fazendo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Só que eles estavam falando isso só no pensamento. Mas Jesus, você sabia que ele lê a mente das pessoas? Ele sabe o que a gente pensa. Aí Jesus escutou o pensamento alto deles. Eles não falaram uma palavra, mas Jesus escutou. Aí Jesus disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? É eu dizer para esse paralítico se levantar, ou dizer para ele que os pecados dele estão perdoados? Aí ele disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Porque os pecados, para Jesus perdoar, podia as pessoas dizer assim, ter dúvida, porque não estava vendo a borracha de Deus apagando. Aí eles podiam dizer assim: esse daí fala que os pecados estão perdoado coisa nenhuma, que só Deus perdoa. Só Deus apaga aquilo que o homem fez de errado. Os pecados dele continuam preto dentro do coração dele lá. Porque ninguém podia ver o coração, somente Deus. E eles estavam duvidando do poder que havia em Jesus. Mas Jesus pega e diz: pois tá bom, eu vou mostrar se eu não tenho poder. Olhou para o paralítico e disse: se levante, pegue a sua cama, sua maca e ande. E isso vai acontecer para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados e também para curar os doentes. Glória a Deus. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu na vista de todos, que as pessoas atônitas glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Porque é isso que acontece quando a gente coloca a fé em ação, anda com as pessoas que têm fé, está na casa de Jesus, não tem? Seus pecados serão apagados, seu passado apagado e uma nova vida você vai viver para a glória de Deus. Diga graças a Deus. E há um desejo no coração de Jesus de ter a sua casa cheia. Jesus gosta de casa cheia. A casa de Jesus era cheia, cheia de todo tipo de gente. Cheia de pecador, cheia de fariseu religioso, cheia de mestre da lei, que eram os escribas, que ficavam caçando defeito em tudo, críticos. Mas também tinha pessoas de fé, pessoas doentes, pessoas fortes, pessoas fracas. Tinha todo tipo de gente. Mas somente os da fé vão voltar para sua casa diferente, abençoados. Então eu quero encorajar você a não ficar caçando defeito na casa de Deus, a não ficar olhando para o que o ABCD está fazendo de errado,
ou o que Jesus está fazendo que você não está entendendo e fica contrariado porque você tem uma concepção de que Deus age dessa forma aqui. E se Jesus quiser fazer algo que você nunca viu, nada igual? Se ele quiser falar uma palavra que você nunca ouviu na sua vida, em toda a sua vida de ouvinte, e se ele te mandar fazer uma coisa que ele nunca te mandou fazer, que você nem conseguiria fazer, porque o que ele mandou o paralítico fazer, com a limitação que ele tinha, ele não conseguia fazer não, mas Jesus mandou. Então eu vou tentar. Eita glória! E quando ele tentou, o milagre aconteceu. E é por isso que nós estamos aqui, é porque nós estamos tentando também fazer o que nós nem sabemos fazer, mas ele mandou. Então eu não sei o que é que Jesus está falando contigo nessa manhã, mas você que nunca fez o que ele está dizendo para você fazer, tente fazer, tente se levantar e pegue a sua cama e ande, porque tem muitas pessoas que vão ver o que Jesus vai fazer na tua vida e vai glorificar, o Brasil vai glorificar e vai dizer: menino, eu nunca tinha visto um negócio desse em lugar nenhum. Você só vai viver essa palavra se você tentar. Não deixe que ninguém te intimide, principalmente o mal, dizendo que nada vai acontecer na tua vida naquele culto. Porque na minha eu tenho certeza que vai.